Homilética bíblica. Principais formatos de sermão, suas características, estruturas típicas e formatos. 1. Sermão expositivo. O que é? É o sermão que expõe o sentido de um texto bíblico, um parágrafo, uma unidade literária ou até um livro inteiro, deixando que a estrutura do texto bíblico determine a estrutura da mensagem. Características. Centrado em um texto relativamente longo, parágrafo, capítulo, livro. A ideia central do texto se torna a ideia central do sermão. O pregador explica. 1. O que o texto significava, contexto histórico e literário. 2. O que o texto significa hoje, aplicação. Mantém a ordem, a progressão e a lógica natural do texto. Frequentemente usado em pregação sequencial, exemplo, série em Efésios. Estrutura típica. 1. Introdução. Contexto histórico e literário. Situação do leitor e ponte para o tema. 2. Declaração da ideia central, tese. 3. Divisões principais, vindas do texto. Exposição do trecho. Explicação dos conceitos-chave. Exemplificação. Aplicação. 4. Conclusão. Recapitulação. Exortação e implicações práticas. 2. Sermão textual. O que é? Baseado em um único versículo ou pequeno conjunto de versículos, dos quais o pregador extrai uma ideia central e vários pontos doutrinários. Características. Focado em uma pequena porção bíblica. As divisões principais não seguem necessariamente a ordem do texto. Embora derive do texto, é mais temático doutrinário, mas ainda ancorado na Escritura. Comum em sermões evangelísticos, devocionais ou exortativos. Estrutura típica. 1. Introdução ao texto. 2. Declaração da ideia central. 3. Pontos principais derivados do versículo. 4. Aplicação prática. 5. Conclusão. 3. Sermão temático. O que é? O sermão em que o pregador escolhe um tema, exemplo, fé, sofrimento, oração, e reúne vários textos bíblicos para discuti-lo. Características. Começa com um assunto, não com um texto. Usa versículos variados para construir a argumentação. Precisa de grande cuidado para evitar o uso descontextualizado das Escrituras. A estrutura é lógica, não necessariamente bíblica. Estrutura típica. 1. Introdução do tema. 2. Definição do conceito. 3. Divisões principais, argumentos bíblicos. 4. Aplicações práticas. 5. Conclusão. 4. Sermão doutrinário, ou catequético. O que é? Semelhante ao temático, mas com foco específico em doutrinas sistemáticas, como trindade, cristologia, eleição, etc. Características. Baseado em blocos doutrinários, não em um texto principal. Frequentemente ligado a catecismos ou credos históricos. Utiliza vários textos bíblicos, mas com rigor teológico. 5. Sermão biográfico. O que é? Explora a vida de uma personagem bíblica, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, para ensinar princípios espirituais. Características. Estrutura narrativa. Se concentra em eventos, atitudes e lições da vida bíblica. Muito usado em cultos devocionais. 6. Sermão narrativo, moderno. O que é? Forma moderna que incorpora técnicas literárias de narrativa para reconstruir, dramatizar e aplicar textos bíblicos narrativos. Características. Focado na experiência do ouvinte. A estrutura é mais fluida. Situação inicial. Conflito. Clímax. Resolução. Frequentemente usado na tradição pós-liberal, Yale. 7. Sermão temático expositivo, híbrido. O que é? Um sermão que tem um tema central, mas expõe vários textos, cada um dentro de seu próprio contexto. Características. Evita o risco do temático solto. Oferece profundidade exegética, sem depender de um único texto. Muito usado em séries sobre temas amplos, exemplo, o Espírito Santo, a família. Resumo comparativo. Formato. Base. Estrutura. Melhor uso. Expositivo. Texto longo. Estrutura do texto. Ensino profundo. Séries. Textual. 1 a 2 versículos. Pontos derivados do texto. Mensagens mais curtas.
Temático. Tema. Lógica do tema. Assuntos amplos. Doutrinário. Doutrina. Ordem teológica. Catequese. Biográfico. Personagem. Linha narrativa. Exortação devocional. Narrativo. História bíblica. Plot narrativo. Cultos familiares. Jovens. Temático expositivo. Tema mais textos. Exposição múltipla. Séries equilibradas. Relação de autores brasileiros e suas obras de homilética. Autor brasileiro. Homilética ou pregação relevante. Foco principal. Severino Pedro da Silva. Homilética, o pregador e o sermão. Manual clássico e completo sobre a estrutura do sermão e o papel do pregador. Pascoal Piragini Júnior. A arte de pregar um sermão expositivo, coautor com Adoniran Melo. ênfase na pregação expositiva, que é o método de pregar versículo por versículo. Hernandes Dias Lopes. Pregação expositiva, sua importância para o crescimento da Igreja. Defende a centralidade da pregação expositiva para a vida e o crescimento da Igreja. Rubem Menezes. Homilética ao alcance de todos. Oferece passos práticos para a elaboração de sermões e o perfil do orador. Carlos Alberto Melo. A homilética, a ética e os pregadores da pós-modernidade. Aborda os desafios da pregação em um contexto pós-moderno e a importância da ética. Plínio Moreira da Silva. Homilética, a eloquência da pregação. Discute a eloquência na pregação, a estrutura do sermão e fornece modelos práticos. Eliel de Souza. Homilética e oratória cristã. A arte de pregar com poder e propósito. Combina os princípios homiléticos com as técnicas de oratória para uma comunicação eficaz. Nota: Antônio Gilberto é uma grande referência brasileira na CPAD, sendo autor do Manual da Escola Dominical. Embora não tenha um livro chamado Manual de Homilética, sua obra é fundamental no treinamento de líderes e professores, tratando amplamente de técnicas de exposição bíblica, que é a base da homilética. Autores com obras acadêmicas e didáticas sobre homilética: Milton Sfantes. Obra indireta, mas influente para a pregação narrativa e leitura popular da Bíblia. Claudionor de Andrade. Enciclopédia de Homilética, compilação prática para pregadores pentecostais. Esdras Costa Bento. Teólogo assembleiano. Escreve sobre hermenêutica e teologia bíblica, aplicando-as à pregação. Resumo em lista direta. Autor. Principais obras. Josué Gonçalves. Pregação que impacta, o pregador eficaz. Hernandes Dias Lopes. A pregação expositiva, o pregador e a pregação. Russell P. Shedd. Pregação expositiva e interpretação bíblica, teologia do pregador. Augusto Nicodemos Lopes. A pregação reformada hoje, pregação cristocêntrica. Antônio Gilberto. Manual de Homilética. Elienay Cabral. Introdução à Homilética, Manual de Homilética. Paulo César Amaral. Homilética, a arte de pregar. Luiz Saião. Obras relacionadas, capítulos e cursos sobre pregação. Robinson Cavalcante. Comunicação para a vida. Claudionor de Andrade. Enciclopédia de Homilética. Autores estrangeiros em homilética e suas principais obras. John Abroados, On the Preparation and Delivery of Sermons, 1870. Primeira sistematização moderna do sermão expositivo. Addon W. Robinson, Biblical Preaching, 1980. Definição moderna e técnica da Big Idea. Martin Lloyd Jones, Preaching and Preachers. Defesa vigorosa da pregação expositiva sequencial. Andrew Blackwood, Expositor e Preaching for Today, descreve diferenças entre sermão expositivo e textual. H. Grady Davis, Design for Preaching, discute o papel do texto na estrutura do sermão. Friedrich Schleiermacher, Brief Outline of Theology as a Field of Study, influenciou a organização temática da pregação moderna. W. E. Sangster, The Craft of Sermon Construction, descreve métodos lógicos para sermões temáticos. Catecismo de Heidelberg e Catecismo de Westminster, usados historicamente como base para sermões doutrinários. Hermann Bavinck, Dogmática Reformada, propõe ordem lógica da doutrina utilizada na pregação sistemática. Alexander Witt,
Bibli Characters, obra clássica que inspira o modelo de sermões biográficos. F. B. Meyer, série de biografias devocionais bíblicas usadas historicamente na pregação. Fred Craddock, As One Without Authority, desenvolvimento do método narrativo da indução. Eugene Lovery, The Homiletical Plot, a estrutura narrativa em forma de plot. John Stott, Between Two Worlds, defende equilíbrio entre tema e exposição. D. A. Carson, Biblical Interpretation and the Chart, metodologia de uso responsável de múltiplos textos. John A. Broadus, On the Preparation and Delivery of Sermons. 1870, primeira sistematização moderna do sermão expositivo. Haddon W. Robinson, Biblical Preaching. 1980, definição moderna e técnica da Big Idea. Martin Lloyd-Jones, Preaching and Preachers. Defesa vigorosa da pregação expositiva sequencial. Andrew Blackwood, Expository Preaching for Today. Descreve diferenças entre sermão expositivo e textual. H. Grady Davis, Design for Preaching. Discute o papel do texto na estrutura do sermão. Friedrich Schleiermacher, Brief Outline of Theology as a Field of Study. Influenciou a organização temática da pregação moderna. W. E. Sangster, The Craft of Sermon Construction. Descreve métodos lógicos para sermões temáticos. Catecismo de Heidelberg e Catecismo de Westminster, usados historicamente como base para sermões doutrinários. Herman Bavinck. Propõe ordem lógica da doutrina utilizada na pregação sistemática. Alexander White, Bible Characters. Obra clássica que inspira o modelo de sermões biográficos. F. B. Meyer. Série de biografias devocionais bíblicas usadas historicamente na pregação. Fred Craddock, As One Without Authority. Desenvolvimento do método narrativo da indução. Eugene Lowry, The Homiletical Plot. A estrutura narrativa em forma de plot. John Stott, Between Two Worlds. Defende equilíbrio entre tema e exposição. D. A. Carson, Biblical Interpretation and the Church. Metodologia de uso responsável de múltiplos textos. Bibliografia comentada em homilética. Autores brasileiros. Nível 1. Introdutório, fundamental. Elienay Cabral. Introdução à homilética. Um dos melhores manuais de entrada no assunto. Explica passo a passo a construção do sermão, além de temas como voz, gestos, espiritualidade e postura no púlpito. Pastoreio, prático e com exercícios simples. Paulo César Amaral, Homilética, a arte de pregar. Muito usado em cursos de treinamento de pregadores. Alterna teoria básica com exemplos práticos, e está entre os livros mais claros sobre a diferença entre sermão textual, temático e expositivo. Ótimo para compreender a estrutura formal da pregação. Nível 2. Intermediário. Prática pastoral. Josué Gonçalves. Pregação que impacta, focado na comunicação e na relação entre pregador e auditório. Excelente para quem já sabe montar um sermão, mas quer melhorar o impacto emocional, a clareza e a conexão. Linguagem simples, dinâmica, com princípios de comunicação moderna. Hernandes Dias Lopes. A pregação expositiva. Uma das exposições mais equilibradas sobre pregação expositiva no Brasil. Hernandes combina simplicidade com profundidade bíblica. Ensina como extrair a ideia central, construir divisões naturais e aplicar o texto. Ótimo para quem deseja migrar do temático para o expositivo. Hernandes Dias Lopes, O Pregador e a Pregação. Mais devocional, trata da espiritualidade do pregador, da autoridade da palavra e da responsabilidade pastoral. Útil para moldar o caráter do pregador, não apenas sua técnica. Nível 3. Profundo, exegético teológico. Russell P. Shedd, Pregação expositiva e interpretação bíblica. Embora Shedd seja norte-americano, sua obra é considerada parte da biblioteca brasileira pela sua atuação no país. Este é um dos melhores livros produzidos em solo nacional sobre o vínculo entre exegese e pregação expositiva. Indispensável para quem deseja fidelidade bíblica. Russell P. Shedd, Teologia do Pregador. Livro profundamente teológico, enfatizando que o pregador deve ser um teólogo. Não é técnico em homilética, mas ajuda a desenvolver sermões com densidade bíblica e doutrinária.
Augustus Nicodemos Lopes, Pregação Cristocêntrica. Obra indispensável sobre cristocentrismo na pregação. Explica como pregar Cristo de Gênesis a Apocalipse sem forçar o texto. Combina reflexão pastoral com rigor bíblico. Augustus Nicodemos Lopes, A Pregação Reformada Hoje. Discute os pilares da pregação reformada, autoridade bíblica, exposição fiel, aplicação responsável e dependência do Espírito. Muito útil para quem deseja uma visão teológica e eclesiológica da pregação. Nível 4. Referências complementares. Comunicação. Robinson Cavalcante, Comunicação para a Vida. Livro sobre comunicação no ministério pastoral. Ajuda pregadores a compreender melhor como transmitir a mensagem com clareza e relevância. Muito útil para refinar estilo, retórica e empatia. Luiz Saião, Obras, Cursos e Ensaios sobre Pregação. Saião contribuiu para a homilética brasileira mais por ensino do que por livros. Seus cursos são referências em hermenêutica, exegese e comunicação. Ideal para quem quer integrar linguística, exegese e estilo na pregação. Nível 5. Especializado, compilações e ferramentas. Claudionor de Andrade, Enciclopédia de Homilética. Obra monumental, mais enciclopédica do que didática. Traz definições, categorias, termos técnicos, citações, esboços e exemplos. Serve como recurso de consulta, não como manual de estudo. 3 sugestões de livro. Braga, James. Como preparar mensagens bíblicas. Editora Vida. Latcher, Carl. Pregue a palavra. Passos para a pregação expositiva. Editora Vida Nova. Marin, Robson M. A arte de pregar. Como alcançar o ouvinte pós-moderno. Editora Vida Nova.